Ao vivo, querido. Senhoras e senhores, bem-vindos ao vivo aqui com o Mercado Informal, aquele programa que vocês já estão acostumados, vem ao ar na rádio da UNAEP, às quartas-feiras, 18 horas. E hoje estamos com um tema absolutamente relevante. Vamos falar hoje de como a crise tem afetado a saúde psíquica das pessoas. Hoje vocês estão vendo que eu estou cercado de mulheres aqui, né? Hoje eu estou sozinho, meu fiel companheiro Marcelo Bufa foi comprar cigarro um pouco mais longe hoje, não conseguiu voltar a tempo. Como vocês sabem, ele sempre dá aquela saidinha para dar uma pitada, mas hoje estamos apenas eu e todas essas beldades aqui comigo, a nossa professora Beatriz Celan, a Eduarda, que hoje está aqui nos ajudando nos comentários e fazendo alguns pontos, tecendo alguns pontos pertinentes a respeito do nosso tema. Eduarda, que veio assim de emergência, porque quando soubemos que o Bufa não poderia vir, ela que fica na nossa retaguarda, resolveu assumir aqui à frente. Seja muito bem-vinda, Eduarda, que já participou com a gente de um outro programa. E hoje as nossas convidadas são as psicólogas Bárbara Celan e Lívia Valente. Eu vou pedir para a Bárbara se apresentar primeiro. Eu acho que vocês perceberam que Celan, né, o nome da Bia e o da Bárbara, os nomes são parecidos. Acho que vocês perceberam que elas têm alguma coisa em comum, né, Bárbara? Sim, temos várias coisas em comuns, principalmente os pais, né? Sim, temos os mesmos pais, somos irmãs, pessoas. Olá, gente, eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga clínica, sou formada pela USP, trabalho com psicanálise, né? Então, eu gosto muito de Freud, inconsciente, né? E refletir sobre as questões da mente, né? E adorei fazer parte desse programa hoje. Então, assim, muito obrigada por me trazerem, né? Assim, para a gente conseguir pensar um pouquinho sobre como que essa pandemia está causando aí nas pessoas, né? Legal, Bárbara. E temos também a Lívia que faz doutorado em psicobiologia, não é isso, Lívia? E também é psicoterapeuta, psicóloga. Eu não sei exatamente se é psicoterapeuta ou psicóloga. O que eu sei é que eu não faço ideia do que seja psicobiologia. Eu fiquei pensando que você deveria tratar de algum tipo de problema psicológico das plantas. O que poderia ser isso, Lívia? É verdade, o nome é muito diferente, né? Eu mesmo não tinha muito contato. Na verdade, psicobiologia é uma área aqui, né? Da USP de Ribeirão Preto também, né? Também tem na parte da USP de São Paulo, mas ela trata mais o aspecto comportamental cognitivo. Então, quando a gente fala psicobiologia, a gente está falando também que a gente está estudando a parte neural das conexões dos circuitos neurais, na parte da fisiologia também. Então, por exemplo, eu estou no laboratório de psicologia cognitiva, então eu mexo muito em relação a como que o cérebro funciona quando a gente memoriza, quando a gente presta atenção, ou eu, principalmente agora, tenho estudado sobre emoção e tenho adentrado sobre os processos de estresse, que eu acho que tem tudo muito a ver até com o nosso momento atual, né? Você convive lá no laboratório com o professor Galera? Oi, ele é meu orientador! Mande um abraço para ele, gosto muito dele. Ele é um amor. Pode deixar que eu falo com ele. Bacana. E vamos começar já então pela Lívia, né? Já que a gente que ela acabou de se apresentar. Lívia, é o seguinte, assim como a gente estava conversando nos bastidores, a vida das pessoas mudou muito nos últimos meses, né? Existe uma pressão sobre a cabeça de quase todo mundo, porque a nossa economia mudou, a nossa rotina mudou bastante, e as pessoas estão bastante tensas com essa nova condição. Afinal de contas, muita gente perdeu fonte de receita, muita gente está se endividando, muita gente perdeu o emprego e tem gente que está realmente em desespero por conta de não conseguir a sua subsistência. Não somente as pessoas que já se efetivaram numa situação ruim, mas aquelas que acabam vivendo toda a tensão de talvez não conseguir manter o seu padrão de vida por muito tempo em meio a essa questão complicada na economia derivada da
pandemia, as pessoas, todas elas acabam sofrendo de algum tipo de agressão psíquica hoje, de acordo com essa situação. O meio não é mais o mesmo e a gente precisa se adaptar, mas não dá para se adaptar tão rápido quanto a evolução dos fatos, né? O meio também não está contribuindo para que a gente se realoque de uma maneira que seja boa para todos. Lívia, como é que você tem visto isso enquanto pesquisadora da área, enquanto pessoa que vivencia aí casos pertinentes ao estresse do dia a dia frente a essa crise? Você tem passado por isso? Você tem visto pessoas passando por isso? E conta para mim como é que está esse panorama de saúde psíquica nessa época de pandemia. Opa, bem, eu acho que até eu já tinha dito em relação ao estresse, eu acho que a pandemia ela vai durar ainda um tempo, claro, né? Até ter uma vacina, né? A gente vai ficar nessa situação. E acho que todo mundo nesse sentido, na mesma situação de passar por esse estresse, né? Que eu falo assim, um estresse agudo que a gente tem passado. Eu acho que a pandemia ela teve estágios, fases. A primeira fase foi muito a sensação do que vírus é esse, tipo, o medo de pegar, né, o Covid. E eu acho que, bem, assim como nós somos, assim como todos os animais, a gente, né, tem um sistema de defesa para poder a gente tratar, né, enfrentar a ameaça. O problema dessa primeira fase foi que muito do medo exacerbado até. O que isso ocasionou? Tipo, a gente está vivendo um medo iminente de ser contaminado. Então, isso gerou um estresse agudo. Isso seguido por uma segunda fase que a gente teve de tentar se adaptar a essa mudança brusca, né, de rotina. E pela perda, como você disse, econômica e afetiva até, que a gente teve. E que a gente está tendo ainda. Então, apesar de a gente estar tendo essa leve sensação de que as coisas estão voltando ao normal, essa situação de estresse, né, desse contexto que gera várias emoções diferentes na gente, ela tem nos acompanhado, até com sentimentos, emoções de raiva, de desamparo. Então, o que eu tenho passado assim como muitos amigos meus têm passado, é que a situação da pandemia, ela nos gerou algumas sequelas assim que a gente não conhece muito bem. Apesar de a gente ter passado ainda durante toda a nossa vida, toda a humanidade por epidemias desse tipo, a gente ainda desconhece o que a gente pode fazer de intervenção ainda. A gente tem uma ideia do que a gente pode utilizar como intervenções para poder melhorar como enfrentar esse contexto. Mas a gente ainda não sabe quais sequelas exatamente vão ter após essa pandemia. Por exemplo, a gente está vivendo como se fosse inicialmente num terremoto. E isso, a gente pode pensar que isso poderia causar até de um estresse pós-traumático. Será que isso causaria um trauma? E não exatamente apenas nos adultos, mas também nas crianças, que apesar de elas serem imunes, como que estaria sendo agora o desenvolvimento delas diante dessa situação? Até com pessoas que têm deficiências, por exemplo, essa quebra de rotina, o que ela poderia estar afetando essas pessoas? Então, o que a gente tem agora é um panorama dessas dificuldades e algumas pesquisas que dizem como que a gente pode intervir. Por exemplo, algumas falam sobre o yoga, a meditação, como métodos de poder tentar melhorar, de enfrentar esse nosso desafio, ou tentar fazer uma nova rotina. Mas é que nem você disse, esse período de adaptação, ele não é fácil. E ele não é fácil de ser construído, ele demanda um tempo. Então, o que eu tenho visto das pesquisas é intervenções nesse sentido, de buscar, porque o estresse ele vai acabar. Quando esse estresse vai acabar. Quando a gente sair dessa pandemia, ele vai acabar. O problema é a ansiedade e a depressão que está vindo acompanhada nesse momento. E, então, a gente tem que ficar atento a esse fato. Então, a gente ainda está caminhando para saber descobrir. E aí, a gente tem muita pesquisa, tem muito dado,
tem muita gente tentando ver os caminhos para a gente tentar melhorar a situação. Puxa, que legal, Lívia. É uma análise mais ou menos que é o que a gente está acompanhando. Agora eu observei que, se você que é da área da psicologia cognitiva, eu observei que quando você falava, a gente concordava, ficava eu, a Bárbara e a Bia, assim, igual sabe aqueles cachorrinhos que os taxistas penduram atrás do táxi, assim? Ficava nós assim, puxa vida, é verdade, estamos passando por tudo isso. É verdade. Bem, Bárbara, você também trabalha diretamente com a psicanálise, né? Eu queria saber de você, está aparecendo mais paciente aí com mais problemas ao longo desse período em que nós estamos vivendo essa pandemia? Tem se intensificado? Sua agenda está lotada? Como é que anda o humor das pessoas lá fora que acabam te procurando? O que elas andam sentindo em relação ao que está acontecendo? Então, Cris, tudo que a Lívia falou, né, assim, eu vejo isso em escala menor, em micro, né, assim, dentro do consultório. Num primeiro momento, né, assim, a minha agenda, ela parou, né, por quê? Porque eu tinha que parar também, e as pessoas, algumas, falaram assim, ó, não vai dar para fazer terapia online, né, porque a terapia online era uma possibilidade. E isso, né, abriu, então, espaço para a minha agenda, porque a minha agenda já estava fechada, eu não tinha mais horário. Agora, voltou a ficar mais intensificado a busca. Por quê? Porque as pessoas perceberam que a pandemia está se mantendo, né, o estresse continua, então a angústia, né, que é praticamente uma angústia de morte que algumas pessoas estão sentindo, né, porque esse perigo ele continua sendo iminente, então você está saindo de casa, você tem que limpar todo o seu, toda a sua roupa na hora que você chega, você vai no mercado, você tem que limpar todas as suas compras, né, então para algumas pessoas, a maioria na realidade, né, que está me procurando, isso é uma situação tão angustiante, né, que elas perceberam que não dá para ficar sem a terapia. Então, o povo está voltando a procurar, né, assim, e está voltando a procurar no sentido de, cara, não dá para ficar sem terapia nessa época, não tem como, né, e porque a angústia é tão grande, né, assim, a ansiedade é tão grande, esse medo, né, esse trauma, porque a gente está passando por um trauma, né, é tão disruptivo, né, ele quebra a nossa psique de uma forma tão brusca, né, tão de uma hora para outra, sem a gente perceber, né, assim, sem a gente ter um mínimo de aviso, né, que as pessoas elas estão ficando muito angustiadas, muito deprimidas, muito suicidas, né? Então, assim, teve um aumento de procura, né, de terapia, né? A minha agenda ela tá ficando cheia novamente, né? E as pessoas elas estão tentando refletir e elaborar, né, assim, essa situação, porque não dá para passar por ela sem conseguir refletir. Então já temos uma coisa boa aí. Todo mundo está em crise, menos os psicólogos que estão com a sua agenda lotada. Como vocês perceberam, quando os parafusos desapertam, os psicólogos começam a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Isso agora, é tão verdade, sabe, assim, porque as pessoas realmente elas vão buscar a gente nos momentos de crise, Cris. Exato. Né, assim, no momento de crise é que as pessoas procuram terapia. Quando elas começam a ficar mais tranquilas, aí que elas vão embora. Então, assim, nesse momento, né, assim, a gente está passando por um momento de crise e elas estão procurando. Agora, eu tenho um monte de pergunta para vocês, na verdade. As minhas perguntas são mais técnicas e focadas para pessoas que lidam com negócios e para quem vivencia a situação da oscilação de mercado. Eu não sei se vocês atendem ou se acabam se relacionando com esse mundo, mas eu vou passar primeiro para a Eduarda, que está aqui fazendo uma participação super especial, cobrindo o nosso senhor buscador de maços de cigarro, o senhor Bufa. Eduardo, você tem alguma questão pertinente para essas nossas queridas convidadas de hoje? É difícil perguntar que pergunta eu não tenho. É assim, eu vou dar um exemplo mais ou menos. Eu acho muito interessante essa questão que ela falou que muita gente está buscando terapia. Aqui nós somos em 5 irmãos. Um diferente do outro, uma só ainda está fazendo a terapia, acompanhando tudo certinho. Essa busca que fez
dá um resultado, assim, vamos dizer, mais breve do que todo aquele tratamento longo e tudo mais que várias pessoas fazem de momento imediato, por ficar preso, por às vezes se sentir muito aflito, por uma ansiedade brutal. Isso acaba resolvendo um pouco mais rápido do que fazer um tratamento longo e duradouro como eram feitos antes. Eu não sei se eu entendi bem a sua questão, Eduardo. Você disse que tem 2 tipos de tratamento, é isso? Tem um mais rápido e um mais demorado, aquela terapia de longo prazo. Nesse caso, qual seria aplicado para resolver esse problema mais rápido? Para resolver a situação da crise agora, que está todo mundo com os boletos atrasados. Eu diria que o melhor é ganhar na Mega Sena, mas se a Bárbara tiver uma solução... Seria ótimo, até eu adoraria ganhar na Mega Sena, sabe, assim, muito legal. Porém, Duda, né, a terapia atual, né, assim, se a gente for pegar, a pessoa ela vai começar a falar sobre o trauma, sobre essa crise em si. Então, nesse primeiro momento, é como se eu estivesse fazendo uma terapia breve, focada justamente na crise, né. Isso não quer dizer que ela não vá ficar a longo prazo, né? Então, normalmente, isso acontece muito também em outras situações, né? A pessoa, ela tem a crise, né, assim, uma demanda, ela acha que ela tem uma demanda, tipo, nesse exato momento a gente está com a demanda da crise da Covid e de, meu Deus, perdi tudo, o que eu faço agora, né? A gente vai trabalhar esse período, né? Depois que a gente baixar a angústia, né, assim, a pessoa ela pode escolher ficar e trabalhar outras questões, né, que ela tiver, ou ela pode falar assim, não, tudo bem, aquela crise que eu estava passando por causa da Covid, eu já lidei, já consegui refletir, né, e agora eu não vou mais procurar você. Mas, né, assim, é o que eu também falo para os meus pacientes, a gente vai conversar sobre coisas, crises vão acontecer durante a vida, e enquanto você está fazendo terapia, você consegue passar de uma forma mais tranquila, né, aquela crise, do que se você estivesse fazendo sozinho, né, porque é a mesma coisa quando você está com uma dor de dente, né, assim, você pode ficar, né, com a dor de dente por um par de tempo. Porém, se você vai no dentista, né, assim, e cuida daquele dente, né, você fica melhor por mais tempo sem necessariamente estar com dor. Então, né, uma comparação para as pessoas entenderem que, né, procurar terapia não é algo tão desesperador assim, não. É necessário. Lívia, eu queria te fazer uma pergunta e já emendar na pergunta dela, Lívia. Você acha que nos nossos tempos de, né, sociedade da informação, a gente está sendo bombardeado por um monte de notícias, inclusive notícias sobre o andamento da pandemia. Você acha que isso ainda piora a nossa situação de estresse? Como é que você acha que, ou não, ou isso desmistifica muita coisa? Não sei como lidar com isso agora. Você que lida com cognição, o que você entende disso, Lívia? Eu acho que tem uns 2 coisas. Por exemplo, eu vi um estudo que falava o porquê que as pessoas elas notificam a quantidade de mortes e não exatamente a quantidade de pessoas que são curadas. Isso no sentido que o propósito inicial era de educar as pessoas de modo que elas se sentissem mais com um determinado receio, né, por assim dizer, e seguissem mais as normas para se precaver. Mas daí há uma outra posição, né, uma contraposição disso que talvez uma propaganda mais, vamos dizer, positiva, que você dissesse da maior quantidade de pessoas que estão sendo recuperadas, tivesse talvez um efeito melhor para poder educar as pessoas. Então, como que a gente deve pensar, como que essa informação deve chegar para a gente? Uma das maneiras de se lidar com o estresse é ser bem informado. Porque se você é bem informado, você sabe com o que você está lidando. A gente tem informações bem mais apuradas agora do que isso na pandemia de como que o vírus atua.
Só que a informação em excesso, se você é uma pessoa que você fica o dia inteiro na televisão, vendo notícia, eu vou falar até um exemplo aqui, a minha mãe ficava o dia inteiro na televisão vendo a notícia, e isso ela gerou... não assiste da Atena, não, né? Ela vê notícia, não vê aquele... Ela assiste da Atena, não? Não, da Atena não, da Atena eu não posso assistir da Atena, que eu saio ansioso do da Atena, eu saio assim, já querendo, né, pular da primeira... onde eu estou, né? Então. Aí ela ficava o dia inteiro. Se tivesse uma notícia de uma coisa aqui, ela já pulava para outro canal, ela ia indo. E isso gerou nela uma certa, assim, uma piora da sensação, de um pior mal-estar. Então, a pessoa tem que se informar, mas ela tem que tentar encontrar um equilíbrio nisso. Não, por exemplo, não ficar, se informar sobre as informações factuais que vão trazer uma melhora, que vão, tipo assim, essa informação ela vai ser boa para eu poder saber como agir. Por exemplo, eu vou saber o que está acontecendo. Até para que ela não ache, né, que, por exemplo, que a gente que acabou, que agora ela pode sair normalmente sem a máscara e que vai estar tudo bem. Né? Então, ela tem que saber em que se basear. E a época de informação, em geral, não só em relação à pandemia, a gente vive uma época de informação em que, se a gente pegar até nos momentos das escolas, contexto das escolas, se essas aulas online, né, que a gente está tendo que optar as informações, às vezes a gente fica pensando, nossa, como que eu vou ajudar o aluno a utilizar essas tecnologias para poder ele saber qual que é a informação mais correta ou a informação inadequada que ele não tem que se basear. Então, a gente vive num mundo que a gente está aprendendo a utilizar as tecnologias ao nosso favor. E isso é uma coisa que a pandemia trouxe. É isso que ela intensificou. Uma das coisas, nosso novo desafio para essa nova geração e que a gente está vivendo mais ainda. Como que a gente usa essa tecnologia ao nosso favor nesse modo de pandemia, e é uma coisa que vai seguir com a gente depois. Puxa, legal. Beatriz, você tem alguma questão para fazer às nossas convidadas de hoje? Claro, Horas. Essas duas convidadas são, assim, queridas do meu coração, as duas, né? Assim, uma eu conheço há X anos, a gente deixa assim, para não fazer nenhum período. Aqui nesse programa. Eu já trouxe minha irmã, agora ela está trazendo a irmã dela. Só falta o Bufa trazer o irmão dele, bem, mas eu não sei nem se ele tem irmão e não está aí, porque foi comprar cigarro. Mas é um nepotismo esse nosso programa aqui. Praticamente. É por isso que a gente gosta desse programa, que a gente pode trazer quem a gente quiser, inclusive irmãos e irmãs. Exatamente. Mas então, meninas, a busca pela psicologia, por fazer terapia, ela era muito vista, assim, naquele ambiente, assim, e as pessoas que buscam terapeutas, elas são loucas. As pessoas que buscam terapia, elas estão doentes. O que vocês acham que está acontecendo assim agora nesse momento da pandemia? As pessoas elas estão começando a pensar que, na verdade, é que nem a Bá estava falando, que se você vai no dentista porque você tem dor no dente, é a mesma coisa que você ir a um psicólogo para também tratar dos seus problemas de saúde mental, sejam eles ansiedade, estresse, problemas de memória, que nem a Lívia também acaba estudando. Então, eu queria saber se vocês acham que tem essa melhora, essa mudança de estigma, né? Essa mudança de estigma, ou se continua a mesma coisa e o pessoal só está meio que tentando usar isso como se fosse, assim, uma ponte para um momento. O que vocês acham? Vai, Tata, vai fundo. Quem quiser falar, pode ser você, pode ser a então, deixa eu falar essa questão. Eu acho que tem essas duas situações. Tem a situação de que a pessoa ela consegue entender que, não, cara, vou para terapia e é isso, e não tem problema, e né, é normal, é tomar o cafezinho na cafeteria, né? Tem muita gente que chega assim, né? Mas tem muita gente que não faz nem ideia
o que é fazer terapia, né, assim. E esse estigma, esse preconceito de que procurar um terapeuta, um psicólogo, ou mesmo um psiquiatra, né, assim, procurar os profissionais da saúde mental, né, é porque você é louco. Então, já chegou várias pessoas também no meu consultório que eles falavam assim, cara, achava que ir no terapeuta, ir no psicólogo era uma coisa de louco. E eu tô vendo que não é, né? Mas isso, a pessoa, ela passou por uma situação de grande estresse, de sofrimento por anos para conseguir se permitir ir buscar ajuda, né? Então, tem essas duas questões. Na pandemia, as pessoas elas estão procurando a terapia, né? Assim, pelo menos as que estão chegando no meu consultório, elas estão procurando porque a pandemia está tão angustiante, ela está tão desesperadora, né? Que é aquela coisa tipo assim, cara, eu preciso de alguém para me ajudar a organizar isso, porque o mundo está muito louco lá fora e eu preciso organizar minimamente a minha cabeça para conseguir lidar com a loucura do mundo, né? Porque antes ela só conseguia lidar com a loucura dela, o mundo não estava tão louco assim, né? Muito bem. Lívia, você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? Eu só complementar a Bá, mas eu concordo com tudo que a Bá disse. Nós somos seres humanos, somos pessoas, nós seres humanos somos seres muito interessantes, assim, e realmente eu acho que ainda existe esse preconceito de que a terapia é ligada à loucura. E eu acho que ela ainda vai persistir ainda mais, eu acho que na nossa cultura, na cultura aqui do nosso país. Só que, sim, eu acho que as pessoas agora estão vivendo um momento de crise. E talvez agora, né, essa seja a oportunidade para as pessoas verem que a terapia, ela é um processo de estruturação de si, né? A gente vai se autoconhecer. E com isso a gente vai melhorar, se a gente se autoconhece, a gente conhece como são nossas estratégias para poder quais são nossas melhores estratégias e capacidades para lidar com as situações. Então, a terapia, talvez agora, nesse momento, né, eu espero, né, que a gente esteja mudando um pouco esse conceito que a gente tem de muitas pessoas, que é algo, uma loucura, ou ainda naquele conceito que você chega na terapia, né, que você fala, vai falar que tudo é culpa da minha mãe, sabe? Que é o Freud, um charuto na boca. Ai, meu Deus. Então, são vários estigmas que acho que eu espero que, com esse momento, no mundo inteiro, a gente tenha uma movimentação diferente. Eu vou inverter a pergunta da Bia, porque na minha percepção, eu costumo lidar mais com empreendedores, costumo lidar com pessoas de negócio, costumo lidar com diretorias de empresas, e eu percebo alguns perfis dessas pessoas. Tem pessoas que têm um caráter humano bastante aflorado e outras pessoas que parecem aquelas maquininhas de resultado, sabe? Aquelas pessoas muito focadas em sua agenda, em seu desempenho, bastante focadas, inclusive, naquilo que eles colocam como metas. E eu acho, sinceramente, eu tenho até uma admiração por esse esforço que as pessoas têm, mas eu percebo que nem sempre elas têm aquela aderência com a inteligência emocional, se vocês me permitem dizer isso, necessária a lidar com algumas equipes bastante específicas, porque hoje em dia você tem formatos de equipe, né? E o que me vem à cabeça é que, será que num ambiente tão tumultuado, tão turbulento, tão aderente às incertezas, né? Aliás, sem aderência nenhuma a nada, né? Tão incerto, tão volátil, será que demonstrar uma tranquilidade plena, a inexistência de qualquer tipo de problema, qualquer abalo psicológico, não seria, sim, uma doença, quiçá psiquiátrica? Será que, né, esses
essas pessoas que estão se achando que estão, não, tá tudo bem, eu tô tranquilo, hoje demiti mais 15 e o negócio continua numa boa, os desafios estão aí, mas força a gente consegue, e se não conseguir, tudo bem, Será que essas pessoas não estão com um parafuso muito mais solto do que essas que estão procurando ajuda psicológica? O que vocês acham? Eu fico pensando, Cris, que você está falando dessa positividade que ela é tóxica, sabe? Por quê? Porque a gente precisa de uma certa positividade, eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Para conseguir lidar com essa realidade. Por quê? Porque a realidade, ela simplesmente é, né? Ela é. A gente que vai colocar o juízo de valor, né? Só que você está trazendo pessoas, né, que se elas se ligarem, né, assim, se elas tiverem esse contato, né, com a própria emoção, elas não dão conta, né? Vamos pensar que, tudo bem, os seus executivos aí, eles têm que mandar 15 pessoas, 20 pessoas, 500 pessoas embora, né? Se eles pensarem que são 500 pessoas que têm família, que elas precisam do dinheiro que ele está dando como salário, né, para a força de trabalho delas, e ele está mandando essas 500 pessoas embora, provavelmente ele não consegue dar o aviso de, né, quebra de contrato. Então ele precisa pensar, né, assim, fazer essa dissociação, né, de que, não, mandei embora, tá tudo ok. Né, assim, a pessoa vai se virar, tem o seguro-desemprego, né, vai entrar em contato com o FGTS dela, paguei tudo que tinha que pagar, né, assim, agora o problema é dela, não é mais meu, né. Essas pessoas, você está trazendo, né, pelo menos da forma como você exemplificou, você está trazendo pessoas que elas estão dissociadas da realidade. Por quê? Porque elas precisam. Porque se elas estiverem ligadas à realidade, né, se estiverem conectadas ao que elas estão fazendo e o que isso vai causar no outro, ela não faz. Essa ausência de empatia, ela pode demonstrar algum nível de psicopatia, porque é o que eu mais vejo entre os CEOs de organizações hoje, é essa redução da empatia. Não em todos, aliás, sou amigo de muitos que, inclusive, demonstram uma empatia muito forte com seus funcionários. Agora, existem alguns que a gente percebe, eu já ouvi a frase, por exemplo, nós vamos ter que dar a oportunidade dessa pessoa buscar uma posição no mercado, para dizer que está demitindo o cara, né? Então, você não acha que há uma psicopatia? Aliás, eu já ouvi falar disso, né? Que o CEO ideal é o psicopata, né? É verdade isso? Porque é um narcísico, né? Assim, então, o narcísico ele não vai se importar necessariamente com com aquilo que o outro está sentindo. Ele vai se importar com eu tô bem, tá tudo ok comigo? Então tá tudo ok comigo, tá maravilhoso. Né, assim, ou, né, o antissocial, que é aquele que os fins justificam os meios, né, que é o não importa como eu vou conseguir aquilo que eu desejo, importa eu conseguir. Se eu tenho que passar por cima de algumas pessoas, tá lindo, eu vou passar, né? Então, tem algumas pessoas, né, assim, acho que a gente não pode generalizar, mas tem alguns CEOs, como você está trazendo, alguns executivos, que eles têm esses traços, né? A falta de empatia, a gente está na posição de eu não vejo o outro, né? Se eu não vejo o outro como uma outra pessoa digna de respeito, eu estou usando do outro. Se eu coloco o outro como uso, eu estou colocando ele como um objeto. Se ele é um objeto, o que eu posso fazer com ele? Eu posso jogar fora. Eu posso mandar ele embora, sem culpa, sem remorso, porque ele é só um objeto. Ele não é uma pessoa, né? Então, isso é muito complicado, tanto dentro das organizações, né, assim, como também na própria relação entre as organizações, Cris. Eu, pelo menos, acho. Por quê? Porque se eu entendo que o outro, né, o outro pode ser um meu próprio empregado, ou pode ser um, uma empresa concorrente minha, né, assim,
se eu não tenho apreço por ela, se eu não tenho essa empatia, né, assim, nem pelo empregado, muito menos com o meu concorrente, eu posso querer destruir, né, eu posso destruir tanto o emprego desse meu empregado, né, assim, eu posso falar assim, tchau, não te quero mais, e tô nem aí para ele, como eu também posso querer destruir a empresa que é minha concorrente, boicotando ela, né, roubando alguns das grandes mentes que estão dentro dessa empresa, né, fazendo aquela concorrência mais desleal, né? Então eu vou te falar que 80% é psicopata, realmente. Lívia, desculpa, só para puxar um pouquinho mais para o seu lado, eu entendo que haverá efeitos colaterais dessa pandemia, que não somente os efeitos físicos de quem contraiu a doença, né, que vão, de certa forma, refletir no orçamento do nosso serviço público por muito tempo, espero que os economistas do governo estejam pensando nisso, mas também teremos efeitos colaterais de caráter psicológico. No âmbito da psicologia cognitiva, como você vê a necessidade que nós vamos ter de uma saúde psicológica para gerar inovação, para poder promover uma nova condição dos nossos produtos, ampliando aí a produção interna, com essa perspectiva de que teremos efeitos traumáticos por conta da pandemia. Você acha que isso pode contribuir ainda mais para que o país tenha problemas na retomada da sua economia, Lívia? Pergunta bem interessante, bem complexa. Se a gente pensar, bem, é que nem eu disse, a pandemia, assim que ela acaba, o nosso momento, o contexto de estresse, ele também termina, pelo menos aquele estresse agudo. Então, o que fica mais, que é mais pertinente, é a questão da ansiedade e da depressão. Agora, sequelas, quando você disse sequelas, me lembrou muito da situação das pessoas que elas vão para ficar internadas ou passam pelo hospital. E que sequelas ficam, sequelas físicas, que a gente vai ter problemas, né, respiratórios, talvez sequelas, problemas cardíacos também. Essas pessoas vão ter passado, por exemplo, tiveram que ser entubados ou não, o período dentro de uma UTI, ele pode causar, sim, um trauma. E o estresse em si, pós-traumático, ele afeta nossas capacidades, por exemplo, de raciocínio, nossa capacidade de memorização, de tomada de decisão. Tanto que você vê que muita gente tenta controlar o nível de estresse, por exemplo, quando as pessoas estão nas academias militares, quando elas estão num ambiente muito propenso a ter que tomar decisões rápidas e muito aversivo em relação e restrito também. Então, as pessoas, elas tendem a, muitas vezes, desistir, né, até do processo, né, dentro desses contextos, né, de militares e tal, dando um exemplo, mas elas saem com sequelas no quesito de que elas levam isso com elas, fica mais difícil delas conseguirem elaborar por um tempo, pelo menos, novas estratégias para enfrentar novamente esse estresse. Então, quando ela vai, tipo assim, ela saiu de uma situação, ela está se deparando com uma outra situação difícil de tomar uma decisão, provavelmente ela vai ter uma falha muito grande nesse processo. Ela vai começar a cometer erros. Opa, desculpa. Corremos o risco de redução da produtividade das pessoas após essa crise? Por conta disso? Eu acho que é possível, sim, que haja um risco na relação à produtividade. Porque as pessoas vão estar saindo de um processo de pandemia e que elas vão estar tendo que se adaptar a esse novo contexto, que é a volta ao mercado. E o mercado ele vai exigir uma adaptação rápida. Então, a gente vai estar se vendo em um novo contexto de estresse. E apesar de a gente estar podendo voltar a esse contexto social, né, de sociabilidade com as pessoas, né, que é algo positivo, né, para as nossas interações, melhora, né, a nossa capacidade cognitiva e tal, ele vai estar em volta de um novo processo de estresse, de uma adaptação rápida, que a gente vai ter que estar tendo, e a gente vai ter que ser mais produtivo.
até nesse momento. Então, isso talvez a gente veja que nesse momento a gente não vai estar tendo talvez problemas, né, em relação às nossas, como a gente fala, nessas funções executivas, que a gente chama, essa capacidade de raciocinar ou de memorizar. Então, é possível, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado nisso, de como que a gente vai tentar intervir para poder melhorar o nosso contexto, talvez, tanto de ambiente, do trabalho, ou na nossa relação com as outras pessoas, para que elas voltem a ter uma melhor produtividade. Olivia, continuando na área do seu tema, eu percebo que, apesar de estarmos isolados socialmente, nós nunca nos comunicamos tanto pelo intermédio de tecnologia da informação. Estamos todos ligados em redes sociais, inclusive quem está nos assistindo agora, e o dia inteiro é a única forma de comunicação que hoje nós temos para quem realmente está cumprindo quarentena, para quem está isolado, para quem está tentando respeitar aí a redução do contato social. Mas isso também gera um funcionamento anômalo ou diferenciado, pelo menos, do cérebro, principalmente aquilo que entra na questão daquele circuito de realização do indivíduo. Eu ouvi hoje uma matéria que diz que isso pode dar uma inundação de dopamina no cérebro e que isso provavelmente leva a uma possibilidade de aumento de depressão e que isso pode acabar levando a outros casos, às vezes mais graves, de natureza psiquiátrica. Vocês acham que essa pandemia vai nos deixar com, digamos assim, um volume maior de casos a serem tratados? E será que o nosso sistema de saúde tem capacidade para cuidar da psiquiatria, uma vez que a gente sabe que até hoje ainda está em discussão um formato para trato de psiquiatria no Brasil? Pode falar, Lívia. Dessa vez eu vou falar um pouco antes da Vá. A questão de realmente já pensar, será que nós vamos ver mudanças no cérebro por causa dessa pandemia, que a gente vai mudar nossos circuitos, as partes fisiológicas? Eu acho que a questão, assim, se é uma situação crônica, sim, não é possível pensar que a gente vai ter mudanças fisiológicas, com um aumento, talvez, de neurotransmissores que podem levar a determinados transtornos, depressão e ansiedade. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode também ter uma cautela, assim, como que nem a gente estava dizendo, assim, não são tratar como algumas coisas permanentes, até porque nosso circuito neural, ele é muito complexo. Então, uma vez que a gente também tem algumas áreas até que são prejudicadas, a gente tem uma flexibilidade cognitiva, uma flexibilidade que outras áreas, elas conseguem dar conta de realizar o que realizava, de modo a realizar o que aquelas outras áreas tinham como funções. Então, é muito complexo em falar o que vai acontecer em relação a essa parte de mudanças fisiológicas. Mas eu acho que a gente vive um sistema meio precário já de saúde mental, e principalmente em relação à parte de problemas psiquiátricos. Tanto que quando a gente vai tratar de pacientes que chegam, por exemplo, pacientes esquizofrênicos em UPAs, por exemplo, você vê que tem uma dificuldade porque você não encontra psiquiatras para poder, no momento, atuar com esses pacientes. Então, isso já é algo precário agora. Então, eu acho que o que a pandemia pode trazer, assim, talvez uma visão que a gente precisa de mais investimento para tratar o que já está agora e que, eu não sei se, vamos dizer assim, vai se intensificar, mas que pelo menos se tornou mais aparente, pelo menos essa necessidade. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo Lisboa. Pensando na retomada e nas consequências da pandemia, vocês acreditam que os processos seletivos das empresas vão se adequar ao período? Ou manter os padrões atuais é uma forma de retomada rápida, sem perda da produtividade? O que vocês gostariam de responder? Bárbara, você tem alguma relação com esse pessoal de empresa? Sabe como faz esses processos seletivos? Já participou desses processos seletivos? Eu já participei, quando eu era mais jovem, de alguns processos seletivos de empresa.
acho um barato aqueles jogos de psicólogos. Uma vez, a psicóloga perguntou para mim assim, ó, eu tenho um peixão e um peixinho dentro do aquário. Quem é você? E eu não sabia responder, porque você vai falar o quê? Você é o peixão, você é o peixinho? E é umas perguntas assim, eu não sei o que o psicólogo pensa nessa hora. Ele deve pensar assim, ó, vou traumatizar o cara, nunca mais ele vai para uma vaga de emprego. É mais ou menos isso. Você consegue dizer o que vai acontecer aí, de acordo com a pergunta do Gustavo, Bárbara? Então, Cris, Gustavo, seguinte, tem que ver como que eram os processos seletivos antes e como que a gente vai estar, né, assim, no momento que eles se colocarem para abrir o processo seletivo, né? Acredito que as empresas elas vão começar a se adequar a esse novo normal, né? Porque é uma situação nova. Mas os processos já estavam muito sendo feitos via videoconferência, inclusive. Videoconferência, então, atualmente eu acredito que a gente vai ter um maior crescimento dos processos seletivos dessa forma, em vez de ter aqueles processos seletivos, né, assim, um montão de gente, né? Por quê? Porque não pode ter o contato, né? Assim, se a gente for pensar que a vacina só sai ou no final do ano ou no meio do ano que vem, né? Assim, então, processos seletivos de pessoas no mesmo local, né? Assim, eu acredito que não vai ser dessa forma. Aí, né, Gustavo, a gente fica naquela situação que vai ser um pouco mais interessante, né, de descobrir como que os psicólogos do RH, né, assim, vão fazer esse processo, né, porque fazer uma entrevista via tecnologia de informação é diferente do que fazer uma entrevista frente a frente, né, fazer um processo com uma dinâmica de grupo, né, então, como eles vão medir, né, as qualidades para aquele perfil que eles querem, né, vai ser um desafio, né? Então, acho que seria interessante, Gustavo, dependendo daquilo que você está querendo prestar, já começa a se preparar um pouquinho, né, no sentido de ver quais são as características que você acha que são interessantes, né, e exercitá-las, tá bom? Muito bem respondido. Agora, eu vou dizer uma coisa, se tem alguém que está sofrendo nessa pandemia, é o gato da Lívia. Eu já percebi que ele entrou na nossa live miando várias vezes, e eu não sei se ela percebeu, ele tentou abrir aquela porta ali umas 2 vezes pulando na maçaneta. Mas vamos passar agora para a nossa Capitã Marvel, a Eduarda. Eduarda, tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer para a Bárbara e para a Lívia? Até para a Bia também, que a Bia também está empolgada. Acho que eu tô com uma dúvida que todo mundo quer saber. Na hora que a gente começou a entrar de férias, eu comecei com a maioria dos sintomas do Covid. Aí eu só acordei com tosse e tudo mais. Aí eu comecei a sentir meu coração disparar, falei, ansiedade. E aí, à noite, falta de ar, minha mãe, vamos pro hospital. E aí você chega no hospital, você é tratado como um boneco, um manequim. Entra 5 pessoas de uma vez, tá, não sei o que, precisa, me faz não sei o que. Acha que dessa forma, havendo psicólogo dentro do hospital para esses pacientes, seria uma melhora positiva para todos que estão sofrendo com isso? Porque eu acho que a ansiedade, uma depressão, no caso desse, acaba piorando. E se pode haver ou não psicólogos, porque eu tive amigos que tanto ficou na UPA, Santa Casa e Unimed que não tiveram nenhum acompanhamento. Acho que de alguma forma, se tivesse um acompanhamento, a gente não teria tantas mortes como está tendo? Primeiro, antes de passar para as meninas, eu gostaria de perguntar, Eduardo, você teve ou não o Covid? Afinal de contas, não teve, era só ansiedade. Era só ansiedade, porque como eu acordei com os sintomas, eu fiquei nervosa, falei, pronto, vou me entubar, eu vou morrer, entrei em desespero. Fiz todos os exames, deu imunidade baixa. Entendi. Esses dias também eu acordei, né, espirrando, eu falei, nossa, devo estar com Covid. Aí eu lembrei que desde que começou a pandemia, eu dispensei a faxineira, né? E tem alergia. Então, não é o Covid, é o Covid, né?
Meninas, vocês conseguem dizer qual é a melhor estratégia para os hospitais para abordar melhor ou visar uma recuperação mais sistêmica aí dos pacientes, principalmente aqueles que aparecem com sintomas lá na linha de frente? Então, os psicólogos, pelo menos em algumas, se eu não me engano, em toda a rede pública, eles ainda estavam em atendimento, né? Assim, não sei como foi na rede privada, tá? Mas, né, assim, pegando o seu caso, Duda, e expandindo, né, assim, um montão de gente foi parar no hospital porque estava com crise de ansiedade e achava que estava com Covid, né? Então, se a gente tiver um psicólogo lá, né, assim, ajudaria? Ajudaria. Porém, e aí, gente, eu trago para mim, né, assim, o psicólogo também está passando pela pandemia junto de vocês, né? Então, lidar com essa situação, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com a situação do paciente, precisa ter um suporte do profissional, né, assim, do local onde ele está, para ele conseguir suportar, no sentido de suporte mesmo, né, da dor do outro. Então, o quanto que nessa pandemia a gente percebeu que tanto a questão que o Cris trouxe, né, assim, e que a Lívia estava trazendo, que a nossa estrutura de sistema de saúde, ela está precária, né, assim, e também o quanto que esse suporte para a saúde mental está mais precário ainda, porque fica precário para o próprio profissional, que precisa ter uma mente que suporte essa dor, né, assim, para suportar a dor do outro, né? Então, eu acredito, né, assim, como psicóloga, que se os locais, né, os hospitais, eles tivessem um psicólogo lá, né, para fazer esse primeiro acolhimento, né, para conversar com a pessoa, e ele se sentisse seguro o suficiente para conseguir fazer isso, seria ótimo. Não quer dizer que esteja acontecendo isso na realidade, né? Muito bem. Tem aqui mais uma, na verdade, um elogio, não é uma pergunta. Isabela Megueri, essas irmãs são demais. Muito bom o programa de hoje. É amiga de vocês aí, ó. Isabela Ela foi é uma aluna, fofa. né? Ela é uma nossa aluna, Cris. Ela é uma fofa. Inclusive, né? Isabela acho que já se formou, né? A Isabela já se formou, não foi? Sim. Já se formou. Tanto é que convidou a Bá para ir na formatura também, que foi no começo desse ano. A Bá foi especificamente por isso. Não foi porque eu ia ser paraninha, eu fui professora homenageada, não. Foi porque a Isa pediu para ela ir, entendeu? Para vocês que não conhecem os bastidores desse programa, a Bárbara está em tudo que a Bia está, assim como em tudo que a Bárbara está, a Bia está também. Né? Nós fomos para um congresso na Europa no ano passado, a Bárbara nos acompanhou também. Hoje a gente teve, né, esse suporte psicológico junto com a gente, assim, quando dá algum problema, tá lá, né, para segurar as pontas. Lívia, tem uma outra pergunta para você. Você está atendendo, fazendo psicanálise também, ou hoje você está concentrada só nas pesquisas? Atualmente, na verdade, eu estou concentrada assim mais nas pesquisas, eu estou no final da reta, né, do doutorado, mas a minha parte clínica mais ela é bem focada no que reflete a minha pesquisa, que é a avaliação neuropsicológica. Então, eu faço a avaliação das capacidades... Ó, gente, vocês estão vendo meu gatinho, tá? Tá participando também da live. Das capacidades e habilidades, da memória, da atenção. E, então, é tanto para a gente poder dar um diagnóstico de TDAH ou até de Alzheimer, né? Passei um tempo também fazendo colaboração de pesquisa lá no HC, até com pessoas com Huntington ou até, né, com pessoas com Alzheimer. Então, é o reflexo da minha parte, é a parte prática da minha pesquisa, né? A parte mais de atendimento, eu não estou focada mais no momento, faz pelo menos uns 2, 3 anos que eu não estou focada nessa parte, ou até mais, né? Calculando. A parte psicanálise ainda, tipo, eu ainda sou uma parte mais comportamental cognitiva, por assim dizer, né?
Freud está longe, mas Skinner está mais próximo. Entendi. Mas a minha pergunta, então, é bastante direta. Você acha que esse pessoal que vai passar por essa possível, por esse possível trauma com a nossa atual situação econômica, sabendo que terão que retomar uma posição no futuro no mercado de trabalho, você imagina que eles terão mais dificuldades por conta do desequilíbrio mesmo emocional para, de certa forma, gerar argumentos cognitivos numa situação de contratação, numa situação de seleção? Você acha que já seria indicado para essas pessoas começarem a tratar a sua saúde cognitiva e psicológica com base cognitiva agora? Se pelo menos forem, se a pessoa em si, ela vê que nesse momento de estresse, ela não está conseguindo conduzir bem, enfrentar bem, né? Então, eu diria que sim, seria bom a pessoa estar buscando um tratamento já agora, de modo a se preparar melhor a essa nova volta. Então, isso depende muito da capacidade, resiliência também da pessoa de enfrentar a situação. A gente diz que a gente está falando de inteligência emocional. Há pessoas com uma inteligência emocional muito alta, assim, que elas sabem ter uma autorregulação. Eu dou aquele exemplo, eu estava dando um exemplo para uma colega esses dias, né? Que ela me perguntou, nossa, como que eu vou medir uma inteligência emocional na criança? Falei assim, você vai falar para elas, né? Você vai tentar medir a situação, né, na escola. Tipo, se acontece uma coisa, ela briga com a amiguinha, vai lá e vai chutar a porta, tá? Você vai falar assim. Uma criança que já tem um preparo melhor, está tentando ter um desenvolvimento melhor, ela vai buscar uma saída mais, vamos dizer assim, mais saudável. Então, ela vai saber se autorregular. Então, as pessoas melhores, que têm essa melhor capacidade, elas vão conseguir, sim, ter uma certa vantagem ao sair dessa pandemia. Estou dizendo que, tipo, não todo mundo pode alcançar isso. Todo mundo pode alcançar. Então, mas se a pessoa se vê numa situação que ela não está sabendo lidar bem com o estresse nesse momento, então, se há meios de ela intervir, então é bom que ela siga esse caminho para que ela consiga ter uma melhor produtividade quando ela voltar para o mercado de trabalho. A se comparar com uma pessoa que já tem um desenvolvimento melhor, né, da inteligência emocional. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer muito a presença de vocês, tanto da Bárbara quanto da Lívia. Vocês estão vendo meu relógio aqui as coisas são meio antigas aqui na minha casa, né? Esse relógio tem mais de 100 anos já. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, a presença da Eduarda também, afinal de contas, nos contribuiu muito com algumas questões, hoje vestida de Capitã Marvel. Bia, muito obrigado pela sua presença. Vocês não estão vendo, mas tem uma pessoa chamada Isabela, sim, aquela Isabela de sempre, está nos bastidores, coordenando a parte técnica desta live. Bárbara e Lívia, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Alguma receita? Alguma coisa para falar para os nossos telespectadores? Olha, Cris, eu acho que assim, a gente sempre precisa ter essa questão de se perceber, né? Então eu falo para os nossos telespectadores, se percebam, reflitam, né? Se vocês precisarem, procurem ajuda. Não precisa ter vergonha por causa disso. Não é algo que diminui, né, o fato de você precisar de um psicólogo ou de você precisar ir no psiquiatra, né? É a sua saúde mental. Quando você não tem uma mente que ela consegue trabalhar bem, né, lidar bem com essa realidade, você sofre muito. Então, assim, pode procurar ajuda, né? Se você não gostou do primeiro psicólogo que você foi, procura outro, né? Assim, até você conseguir fazer um bom casamento com um profissional. Eu lembro do tema do romance O Alienista. Se você acha que todo mundo ao seu redor tá com parafuso solto, talvez o louco seja você. Né? E, Lívia, o que você tem para nos falar? Eu ia complementar a Bá, dizendo assim que essa pandemia ela, trouxe desafios, mas também a capacidade da gente se renovar. Então, eu acho que a gente vai sair melhor dessa. Então, complementando mesmo,
se for precisar, busca ajuda também, e há sempre meios da gente se autoconhecer e saber como que a gente pode sempre melhorar nossas habilidades. Muito bem. Muito obrigado a todas vocês. Obrigado muito pela live. Obrigado, Bia, novamente por estar aqui. Eduarda, Lívia e Bárbara. E na próxima semana teremos mais um Mercado Informal, dessa vez falando sobre infraestrutura de transportes. Acho que vai ser esse o tema aqui, a coisa é meio informal, às vezes a gente tem que mudar, mas é infraestrutura de transportes. Muito obrigado, meninas, até mais.